Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa. Uma boa noite a todos. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz e nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Hoje nós celebramos a memória de São Camilo de Leles. Camilo, ele que é da Itália, né? Nasceu em Bucchianico, Chieti, 1550, e faleceu em Roma em julho, dia 14 de julho de 1614. Ele, depois de passar por muitas aventuras na vida militar, mundana, amadureceu a sua conversão no hospital, para onde estava uma doença incurável. E no contato com os doentes, ele, de certo modo, descobriu a vocação dele. Interessante. No hospital, doente, foi ali que ele descobriu a vocação dele. E ele viu no doente o Cristo. E aí ele começou a fazer uma experiência de cuidar dos doentes. Uma experiência de Cristo. E foi isso que ele fez, né? Viu Cristo nos irmãos sofredores. E dali ele criou um instituto, né, uma congregação daqueles que iriam cuidar dos doentes, que hoje nós chamamos dos camilianos. Os camilianos. A história dele é muito bonita, é uma história assim, profunda, que para Deus nada é impossível. A vida dele parece que ele estava perdido na vida, e aí ele se deixou encontrar pelo Senhor. Diante de Deus, diante da sua misericórdia, que possamos nos encontrar, que possamos buscar a santidade de Deus, buscar a misericórdia do Senhor, buscar a cura interior pela presença de Jesus em nossa vida. Peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados, das nossas doenças interiores, das nossas feridas. Peçamos perdão ao Senhor e a cura ao mesmo tempo. Te salvar os corações arrependidos. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo
eleição, Cristo eleição, eleição, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Cristo eleição, 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 que eleição, eleição, eleição. Ó Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Rezemos por todos os doentes, enfermos, por todos aqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, que inspirastes a São Camilo de Leles a extraordinária caridade para com os enfermos, dai-nos o vosso espírito de amor para que, servindo-vos em nossos irmãos e irmãs, possamos partir tranquilos ao vosso encontro na hora de nossa morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que anda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-se desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faças sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo,
vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável. 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 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou aos seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, Cristo é meu Rei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus louva ao Pai, a Deus, em uma oração de ação de graças, dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Na realidade, é uma oração de ação de graças. Oração
esse contato com Deus. Mas a oração não é só para pedir, se lamentar, para pedir perdão. A oração também pode ser uma oração de agradecimento, de louvor a Deus, né? Claro que tem dia que a gente está meio que uma situação um pouco mais complicada, às vezes a gente mais chora, se lamenta e tudo mais, mas também a gente deve também louvar o Pai, como Jesus fez. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Louvar significa dar graças a Deus, ou seja, reconhecer a benevolência, a bondade de Deus. Louvor ao Senhor, dizia Santo Agostinho, espanta os males. O louvor cria em nós um espírito de alegria, louvor. Se alguém estiver louvando, a gente não vai dizer que a pessoa está triste, vai? Não. O louvor, digamos que é uma oração que identifica muito Jesus. Oração de louvor. Oração de Jesus que transborda de agradecimento ao Pai. Louvor ao Pai. E eu pergunto, vocês costumam louvar a Deus? Pelo menos, se não for diariamente, pelo menos frequentemente, costuma louvar a Deus, louvar o Senhor? Louvar aqui, não, você não, tudo bem, a gente pode ter os gestos, de louvar tal, a gente pode louvar do nosso interior, né? Reconhecer a grandiosidade, as maravilhas de Deus. Gente, agradecimento, louvor a Deus, louvai a Deus. Inclusive a palavra aleluia é exatamente aleluias. Aleluia significa exatamente isso, de louvar o Senhor, né? Louvar a Deus. O louvor se refere principalmente a Deus. Um cristão é vivo quando ergue o olhar para o alto, né? Para algo maior do que qualquer criatura, ou seja, para Deus, que é o magnânimo. Ao louvar a Deus, o homem olha tudo além de si mesmo, reconhece as maravilhas de Deus. O homem louva porque recebe sua vida, o sentido e a beleza do mundo a partir de Deus, louva a Deus por tudo que de bom que existe. Louvar significa exatamente isso. Se colocar diante da sua pequenez e enxergar a grandiosidade de Deus. O louvor é sinal de uma alma saudável. A alma doente não louva, só reclama. A alma sadia, já que hoje é dia dos enfermos, a alma sadia sempre louva a Deus. A alma sadia sempre louva a Deus. Sempre faz bem para a alma o louvor. Sempre faz bem para a alma. É um teriaga, é um remédio louvar. O louvor relativiza os problemas cotidianos e deixa os nossos problemas assim. Quando a gente louva o Senhor. E quando a gente não louva, os nossos problemas começam a criar tamanho. Louvar a Deus, louvar o Senhor. Louvor. E o louvor, para todos nós cristãos, deveria ser algo corriqueiro, cotidiano. O homem que louva sempre ganha nova força para superar os seus problemas diários. O louvor é uma maneira de ver o mundo sob uma nova luz, nova ótica, a luz de Deus, a ótica de Deus, o olhar de Deus. Quem louva começa a enxergar as pessoas e o mundo com os olhos de Deus. Quem louva. E quem não procura exercitar o louvor na sua vida, começa a enxergar o mundo e a realidade somente os problemas em si mesmos e nada mais. Quem louva, inclusive, até enxerga as próprias dificuldades, os problemas, como uma oportunidade para o crescimento pessoal, espiritual. Olha só. Quem louva, até aquilo que é ruim,
ele tira uma lição, tira um proveito para se transformar em algo benéfico e algo que venha engrandecer a sua alma. Então, quem vive louvando a Deus, vive feliz e sereno. Quem louva o Senhor. Me fez lembrar de uma senhora que sempre vivia louvando. Lavando roupa, ela gostava de lavar com a mão mesmo, não com a máquina, ela gostava de, com a mão mesmo e tal, fazendo a comida e sempre cantando, os cânticos aqui da igreja. Então ela cantava durante a semana, participava da missa no domingo e ela cantava e ficava louvando o Senhor. E a neta dela: para de ficar cantando, para de ficar não sei o quê. Ai, a senhora parece aquela beata da igreja, fica só cantando. E aí ela ficava reclamando, porque a avó cantava. A avó, pare com isso. Ela dizia: estou louvando a Deus, estou louvando. Ai, mas não sei o quê. E ficava reclamando. Quando a avó dela faleceu, em soluços, no dia do velório, em soluços, ela dizia: a minha avó louvava tanto a Deus e eu ficava criticando, atrapalhando o louvor dela. Eu estava contra Deus, ela disse, contra Deus, porque na realidade eu estava em pecado. E o louvor da minha avó me incomodava o meu pecado, a minha miséria, os meus pecados. Então, assim, o louvor, e aí depois ela reconheceu: puxa vida, a minha avó era feliz e eu não soube reconhecer a felicidade daquela mulher santa, daquela mulher de Deus. E aí ela começou a repensar a vida dela a partir daquela que louvava sempre a Deus. Não tinha tempo ruim. Somente quando estivermos serenos é que percebemos a beleza da vida. A serenidade é a expressão da qualidade, da tranquilidade vivida com gratidão, por nos sentirmos amparados por Deus em Deus. A serenidade oferece e garante a justa perspectiva das coisas a partir de Deus. E diante da glória e da bondade do Deus misericordioso, qualquer sofrimento, inclusive qualquer dificuldade, perde o seu caráter ameaçador. Jesus diz o que hoje? Eu te louvo, ó Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos poderosos, aos sábios e entendidos deste mundo, e as revelastes a quem? Aos simples, aos pequeninos. Que esta oração de Jesus seja um grande motivo para voltarmos a viver no louvor e na simplicidade. Peço a vocês, todos os dias, na sua oração pessoal, tem o terço, tem a oração do Espírito Santo, a oração do anjo, a oração do São Miguel, a oração disso. Tem gente que reza, é uma lista enorme de oração. Mas inclua pelo menos um tantinho assim de louvor ao Senhor. Inclua o louvor a Deus. Louvor, Senhor. Louve o Senhor. Louve. Que esta oração de Jesus possa ser um motivador para nós, para a gente louvar na simplicidade, pois uma vida de louvor a Deus, uma vida vivida na simplicidade, torna a nossa vida mais leve, porque a presença do Senhor torna mais leve. Ele vai dizer isso: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Torna a vida mais alegre, animada, cheia de esperança. Te louvo, Pai. Te louvo, Pai. É bom recordar: a simplicidade e a humildade são a porta de entrada ao conhecimento de Deus
se não dermos este primeiro passo, avançaremos para o nosso orgulho, para a nossa soberba. Quem louva o Senhor se afasta do orgulho e da soberba. Quem louva a Deus se afasta da soberba e do orgulho. Hoje é dia de São Camilo, Camilo de Leles. Camilo, lá do sul da Itália. Ele viveu a sua vida na sua infância, aprendeu muitas coisas com a sua mãe. A fé católica, a fé cristã católica. Aprendeu muito com a sua mãe. Só que a sua mãe faleceu quando ele tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. E na época o pai dele que foi cuidar dele. A mãe dele chamava Camila e o pai João. E ele foi viver a sua vida com o pai. O pai era militar. E ele começou a crescer. O pai, ele não tinha dificuldade nos estudos. Tinha muita dificuldade mesmo nos estudos. E o pai disse assim. E o pai gostava de beber muito. Bebia muito, muito, muito mesmo. Muito. E aí, o que o pai, mesmo assim, com dificuldade de bebida, o pai ainda, aos trancos e barrancos, ainda tentou ajudar o filho. Mas o filho tinha dificuldade nos estudos e o pai arrumou um serviço dele lá, lá no quartel, e depois ele entrou como soldado e ficou lá no quartel. O pai dele tinha vício no jogo também. Tinha vício no jogo. E ele também acabou entrando no vício do jogo com o pai. Inclusive também na bebida. No alcoolismo e também no jogo. Viciado em jogo. Ele não tinha muito estudo. Não gostava muito de estudar, não. Mas ele era muito esperto. Muito esperto. Só que ele pegou uma fase mundana, tão mundana, que ele ficou revoltado na vida. E batia em todo mundo. E todo mundo tinha medo dele. Se tornou um rapaz muito bruto mesmo. E depois, 19 anos, ele já tinha fama de, sabe do quê? De briguento. De briguento, de arrumar confusão. Briguento mesmo, né? E era viciado em jogo. Se perdia no jogo. De tal modo que ele, o que ele recebia, ia tudo em jogo. Tudo em jogo. Um belo dia, um frade franciscano passando lá e disse: eu vou conversar com aquele jovem. Todo mundo falou para ele: cuidado, pelo amor de Deus, esse jovem é briguento demais, tá? Ele falou: ele é bicho? Não vou ter medo dele. E aí esse frade conversou com ele e esse frade, de certo modo, conseguiu conquistar o Camilo, né? Depois de uma conversa e tal. E ele se sentiu tocado, Camilo, para entrar na ordem franciscana, os franciscanos. E foi lá para entrar na ordem franciscana. Só que quando chegou lá, ele não pôde entrar porque ele tinha uma ferida bem no pé. Aí ele tinha que tratar, porque ele não podia entrar no convento, lá no seminário, com aquela ferida no pé. E aí ele foi para tratar no hospital lá em Roma, Hospital São Tiago, lá em Roma. E nesse tratamento lá no hospital, ele não tinha condições de pagar o tratamento. E aí o que ele fez? Ele, de certo modo, ele começou a trabalhar lá como fala, trabalho de serviços gerais no hospital. E aí ele fazendo serviços gerais no hospital, com o dinheiro ele pôde pagar um pouco o tratamento, né? E aí só que ele começou a trabalhar no hospital, o pessoal até gostou dele, né? Porque ele era muito comunicativo, ele tinha bom papo. Aí começou, só que ele tinha o problema do vício, dos vícios, benditos vícios. E aí o que aconteceu? Ele foi expulso do hospital por causa dos vícios, o bendito vício dele, né? E ele nem pôde continuar o tratamento do pé dele, né?
E aí, novamente, sem o serviço, sem dinheiro, né? E aí ele foi trabalhar para os capuchinhos, né? Os frades capuchinhos. E aí foi lá que ele começou a transformar o coração dele, a vida dele. Os frades começaram a ajudar a mudar a rebeldia daquele homem, que era violento, briguento. Aí ele começou a ficar mais sereno. E depois ele teve uma visão, que nunca ele contou que foi essa visão. Só sei que depois dessa visão que ele teve, ele parou com o jogo, parou com a bebida, parou com tudo. Só que perdeu o vício, né? E ele se converteu mesmo. Já tinha 25 anos de idade. 25 anos de idade ele se converteu. Só que tem o seguinte, para ele entrar nos frades novamente, ele precisava curar do problema da ferida no pé, que era uma doença incurável. Que era uma doença incurável. Mas aí ele teve que ir no hospital de novo, lá naquele hospital São Tiago. E lá ele começou a trabalhar voluntariamente. Só que ele começou a trabalhar voluntariamente sem o vício do jogo, da bebida, e já não era mais violento, briguento, já era um homem totalmente transformado, um homem novo. E ele começou a trabalhar voluntariamente mesmo. E ao mesmo tempo que ele trabalhava voluntariamente, e eles ajudavam no tratamento do pé dele, ele visitava nos leitos os doentes, ele visitava. Gente, isso mexeu tanto com o pessoal de lá, os enfermeiros, médicos, os outros funcionários, que muitos outros jovens começaram a visitar, ir no hospital para fazer as visitas aos doentes, por causa do exemplo daquele jovem Camilo. E daí, tudo isso começou a mexer com o hospital. A bondade daquele homem não parecia mais o mesmo, não era mais o mesmo. A sua história, de certo modo, mexeu muito com as pessoas, porque ele era conhecido como quem? O Camilo briguento, o Camilo viciado em jogo e bebida. E de repente vê aquele homem bondoso, aquele jovem de 25 anos. Gente, a fama de santidade dele se tornou tão grande que muitos jovens, moças e rapazes, homens e mulheres, começaram a ajudar no hospital. Começaram a ajudar. E foi nessa época que Camilo conheceu um padre chamado Felipe Neri. São Felipe Neri. Conheceu São Felipe Neri. E juntos fundaram, porque ele foi confessar com o Felipe, né, com o padre Felipe, né? O que Deus queria dele. E o padre Felipe, né, São Felipe Neri, junto com Camilo, e aí eles fundaram a congregação dos ministros, né, dos doentes, né, dos enfermos, hoje chamados os camilianos. A irmandade que prestava trabalhos voluntários para cuidar dos pobres, rejeitados, enfermos de doenças terminais. Os camilianos começaram a trabalhar principalmente com os enfermos abandonados, rejeitados e com estado terminal. Então Camilo dedicou toda a sua vida aos doentes e mesmo com muitas dores no pé, lembra da doença no pé? Não curou, ainda estava lá. Mesmo assim, ele se arrastando, ele ajudava e propagou muito amor, bondade e empatia para aqueles que eram desprezados pela sociedade. E graças às suas orações de cura, ele era procurado por muitas pessoas que tinham principalmente problemas de saúde. E foi dessa forma que passou a ser conhecido como o santo protetor dos enfermos. Que história de superação maravilhosa. Um jovem que perdeu a mãe com 13 anos de idade, o pai era viciado em jogo, bebida, que também entrou nesse mundo, que era um jovem revoltado na vida, briguento, e através
de um toque de Deus, que ele teve a visão, e da ajuda dos frades ali, ele pôde se transformar num homem totalmente da caridade, um homem bondoso, um outro homem. Como Deus pode transformar a vida da gente? Como Deus pode transformar a vida da gente? Precisamos confiar na benevolência, na bondade de Deus. Ele pode transformar a nossa vida. Acredite também que Deus pode transformar a vida das outras pessoas, que para a gente, às vezes, a gente acha que é impossível, mas não é. Olha a superação de São Camilo. Olha a superação. Deus também pode transformar a nossa vida. Deixemos-nos tocar pelo Senhor também, para Ele curar também muitas coisas que precisam ser curadas aqui dentro. E eu pergunto, quais são as enfermidades que precisam ser curadas hoje na sua vida? São Camilo foi buscar a cura da ferida do pé, e de repente Deus curou o coração dele. Deus curou o coração dele, a vida dele, salvou a alma dele. Mais do que curar os pés. O pé dele foi curado? Não. Mas a alma dele, o coração dele, a vida dele foi curada? Com certeza, foi. Deixemos ser curados pelo Senhor. Que São Camilo de Leles interceda por todos nós. Que possamos conhecer um Felipe Neri da nossa vida hoje. Que possamos conhecer um frade capuchinho de hoje, que talvez não precisa ser o frade capuchinho, mas quantas pessoas boas, quantas almas boas, quantos anjos bons no nosso caminho que nos levam à santidade, como Felipe Neri levou Camilo, como aquele frade primeiro capuchinho, como outros também ajudaram São Camilo também a se encontrar com Deus, a transformar a sua vida. Nós também podemos ser instrumentos de Deus também para transformar, ajudar a transformar a vida das pessoas. Amém? E agora nós vamos fazer o nosso ofertório, e no final da missa eu vou fazer a oração aos doentes por intercessão de São Camilo de Leles. Toma meus lábios, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Vida, ó Pai, orai, irmãos e irmãs, para
Que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo para que, recordando a imensa misericórdia do vosso Filho, sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo, a exemplo de São Camilo de Leles, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, o Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de São Camilo de Leles, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando o vosso amor para conosco. Dele recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, o Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Camilo de Leles e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, aproximemos de Jesus, aquele que vem nos curar de nossas enfermidades, nossas doenças. Lembremos das pessoas doentes agora e rezemos com muita fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo,
teu filho pequenino, teu amado, e te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Sou teu filho pequenino, teu amado, e te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pois revelastes aos pequeninos seu mistério de amor, e escondestes aos entendidos a alegria de viver no louvor. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em tua presença estremece de alegria. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em tua presença estremece de alegria. Pois revelastes aos pequeninos teu mistério de amor, e escondestes aos entendidos a alegria de viver no louvor. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em tua presença estremece de alegria. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em tua presença estremece de alegria. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em tua presença estremece de alegria. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em tua presença estremece de alegria.
Eu te louvo, te bendigo, ó Pai, pelos inúmeros benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós, a começar pelo dom da vida, pela saúde. Te louvo, te bendigo, ó Deus misericordioso, porque apesar de nossos pecados, nossas falhas, nossas misérias, o Senhor se derrama em bondade para com cada um de nós. Nós temos confiança em vós, Senhor. Te louvo, te bendigo, ó Jesus, porque o Senhor transforma toda a nossa vida. Por mais miserável que seja, nós somos transformados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelas curas, pelas libertações. Obrigado, Senhor, por nos enviar Teu Espírito Santo sobre nós. Obrigado pela Santa Missa. Te louvo, te bendigo, ó Pai, pela Eucaristia. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, hoje e todos os dias, pelos séculos dos séculos. Amém. Te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em Tua presença estremece de alegria. Eu te dou graças, ó Pai eterno. Meu coração em Tua presença estremece de alegria. Oremos. Renovados por estes sagrados mistérios, concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de São Camilo de Leles, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, vamos fazer a oração, por intercessão de São Camilo de Leles, pedir também a proteção de São José, nosso padroeiro, sobre todos os doentes. O nosso auxílio e proteção está no nome do Senhor. Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-nos diante das nossas doenças, enfermidades, aliviai nossas dores, ajudai-nos a aceitar os sofrimentos para purificar-nos dos nossos pecados e para conquistar os méritos que nos darão o direito à felicidade eterna. Ó querido São Camilo, vós soubestes reconhecer no rosto dos enfermos e necessitados a figura do próprio Jesus Cristo e os auxiliastes a ver na doença uma esperança de vida eterna e cura. Vos pedimos para que tenha o mesmo olhar de compaixão para com as pessoas que nós rezamos neste momento. Que você possa apresentar a Deus, por intercessão de São Camilo, as pessoas doentes da sua família, você que está também nos acompanhando pela live, as pessoas que você conhece doentes. Estas pessoas que se encontram neste momento, num período doloroso de dor, de enfermidade, de trevas. Queremos pedir-vos para que intercedas junto a Deus, especialmente por intercessão de São José, para que não haja sofrimento durante o período de restabelecimento. Conduza as mãos dos profissionais de saúde para que possam fazer um diagnóstico seguro e preciso, dando um tratamento caridoso e sensível. Seja-nos favorável, São Camilo, e também não permitais que o mal da doença chegue em nossa casa,
especialmente essa pandemia, a fim de que possamos render a glória à Trindade Santa, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe de misericórdia, Senhora da saúde, que servindo a sua prima Isabel em suas necessidades, permanecendo firme ao pé da cruz do seu filho agonizante, manifestastes nas bodas de Caná tua grande sensibilidade para conosco. Ouve a voz e o clamor de todos os teus filhos enfermos que recorrem a ti com certeza de encontrar uma mãe que o acolhe e assiste com ternura. Intercede, ó Mãe. Intercede pelos doentes, para que teu Filho cure nossas enfermidades. Por intercessão de São Camilo também e do seu esposo São José, transforme nossas lágrimas em oração, nossos sofrimentos em momentos de crescimento, converta nossa solidão em contemplação e nossa espera em esperança, e fortaleça-nos na hora da agonia e transforme nossa morte em ressurreição. Nossa Senhora da Saúde, rogai. Saúde dos enfermos, rogai por nós. São Camilo de Leles, rogai por São José Operário, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Camilo de Leles, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, saúde para todos vocês, ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Eu sou fã de São José.